No coração da Beira Baixa encontra-se a cidade do Fundão, lar de uma fruta que conquistou paladares e mercados pelo mundo inteiro. Falamos da cereja, um fruto de cor vibrante que faz também vibrar a economia regional. O ano agrícola foi desafiante para os produtores que conseguiram contrariar as quebras de produção com a excelência de um fruto saboroso e de elevada qualidade. Hoje, quando se fala do Fundão, a palavra talvez que mais pessoas associam é a cereja, graças àquela marca extraordinária que criámos, a cereja do Fundão, que se tornou também uma edificação geográfica protegida a posteriori e que transforma, obviamente, hoje a cereja do Fundão um dos frutos nacionais mais relevantes, com maior notoriedade e aquele que, felizmente, também naquilo que é a percepção de valor das pessoas, um dos que tem mais valor para os consumidores portugueses. A região da Cova da Beira, que inclui as localidades de Fundão, Belmonte e Covilhã, reúne as condições edafoclimáticas ideais para a produção de cereja. O Fundão, pelas suas características, quer de solos, quer climáticas, nomeadamente os solos granitos, com boa profundidade, com boa porosidade e bem estruturados e muito ricos em matéria orgânica e noutros minerais essenciais para a produção de cereja. E depois a vertente climática, nomeadamente os invernos muito frios, que permitem uma boa acumulação de frio, uma vez que a cerejeira é muito exigente na acumulação de frio, a larga maioria das variedades. E depois as primaveras, amenas, e os verões não muito quentes, pelo menos na fase do ciclo vegetativo da cerejeira, reúnem as condições ideais para a produção de cereja no concelho do Fundão. A fileira da cereja do Fundão é caracterizada por uma pulverização alargada de produtores, com uma área média de pomar muito reduzida, estamos a falar abaixo dos 2 hectares, o que não ajuda muito à concentração e à dinâmica de escala ao nível da comercialização. O ano agrícola foi pouco favorável aos agricultores. Numa região que vive em função desta cultura, existirem quebras acentuadas de produção têm consequências graves na economia regional. Para a cereja está muito mal. Na parte da floração vem muita chuva. Isto não polinizaram as cerejeiras e não há muita cereja. As alterações climáticas têm sido um desafio para os produtores de cereja, que procuram soluções para mitigar os seus impactos na cultura. Na Uniton Farming estão a ser estudados modelos cobertos. A opção de termos instalado a estufa será de ter um aproveitamento muito bom na parte da cereja. Entendo, temos cerejeiras fora de túnel, não conseguimos ter um equilíbrio de cereja. Principalmente o clima. Chuva, que é a parte mais grave da parte da cereja. Temos o rachamento, temos várias coisas que acontecem com a cereja e tendo os túneis, o aproveitamento, entre aspas, vai ser 100%. O túnel tem uma parte de estabilidade, cerca da cereja tem um equilíbrio sempre igual na parte da campanha nossa da apanha, enquanto na rua está sempre variável. Os produtores estão a investir em estruturas que permitam a cobertura. Essa cobertura tem uma especificidade única no caso da cereja, que distingue das outras coberturas simples de antigranizo. Ou seja, é preciso, em vez da rede e da malha das coberturas de granizo, nós temos que cobrir com plástico para prever e acautelar a questão da precipitação. Isso acarreta a duas situações técnicas. O custo do próprio plástico, que é bastante superior à rede e à malha antigranizo, e temos também
o custo da própria estrutura para acautelar o chamado efeito de vela. O que é que isto consiste, o efeito de vela? Como o plástico cria uma barreira intransponível ao vento, os ventos superiores a 60 km/h fazem o chamado efeito de vela, fazem aqui uma barreira que obriga a que a própria estrutura de cobertura tenha uma ancoragem superior e mais robusta da simples estrutura anti-granizo. A Câmara do Fundão tem sido um parceiro relevante na procura de soluções que possam ajudar os agricultores a mitigar o impacto das dificuldades, porque às condições meteorológicas adversas, os agricultores debatem-se com outro problema: a falta de mão de obra. Neste contexto, a autarquia tem desenvolvido um amplo plano de integração para criar condições de acolhimento de cidadãos estrangeiros que trabalham na agricultura. Nós temos cerca de 1.100, 1.200 pessoas que por ano são necessárias, nomeadamente para a campanha da cereja. Nós projetamos que hoje cerca de metade dessa mão de obra já é necessária termos mão de obra externa, aquilo que é, vamos chamar, os nossos familiares, os nossos trabalhadores agrícolas de sempre. Ora, perante uma coisa destas e perante o crescimento da área frutícola, o crescimento também de outras fileiras na parte agrícola, nós começámos há cerca de 7 anos com um programa de apoio aos trabalhadores agrícolas temporários, criando o primeiro centro de apoio a trabalhadores agrícolas temporários públicos. Alugámos um antigo seminário e criámos as condições para que os nossos produtores que não tivessem capacidade de resolver essa situação da dignidade do trabalho, que também inclui a dignidade no acesso à habitação, termos ali um edifício que já teve 500 jovens e crianças internos, ou seja, com uma enorme capacidade, para resolver em primeira linha aquilo que é ter as condições básicas adequadas, humanitárias, de higiene, de segurança para essa questão. Paulo Fernandes, o presidente da autarquia, ambiciona que estes novos trabalhadores possam ter trabalho todo o ano e preconiza um modelo de mobilidade que poderia ser aplicado em todo o país. A questão das migrações nesse país é um desígnio nacional. Não é só de uma atividade, não é de um setor, é um desígnio nacional. Este país será, nas próximas décadas, aquilo que nós conseguirmos ser enquanto terra, enquanto país de acolhimento. Porque nós competimos com outras geografias, nomeadamente na Europa, e nós queremos que as pessoas venham para aqui, sintam bem, sejam felizes, criem valor, criem economia e ajudem até a resolver um problema estrutural demográfico como o que acabei de referenciar. Por isso vai ter que ser replicado noutras regiões. Apesar das dificuldades e da procura de soluções para as ultrapassar, o trabalho no campo não para. As cerejas são colhidas delicadamente e colocadas em caixas que são posteriormente entregues na Serfundão, entidade que agrega a produção e comercializa. A Serfundão é uma organização de produtores que representa, em termos de área produtiva, cerca de 500 hectares na sua globalidade, mas de cereja estamos a falar de cerca de 300, ou seja, a cereja é o produto e o fruto dominante em termos de volume de faturação da Serfundão. Esses 300 hectares englobam cerca de 25 sócios produtores que têm capital social diretamente na Serfundão, fruto da reestruturação que a empresa sofreu em 2014. A Serfundão, desde a sua gênese, foi pensada por diversos agentes da fileira com o intuito de organizar a comercialização, uma vez que
A fileira da cereja do Fundão é caracterizada por uma forte pulverização de produtores. Estes produtores têm uma área média de pomar muito reduzida, abaixo dos 2 hectares, e na altura diversos agentes da fileira da cereja do Fundão sentiram a necessidade de criar uma estrutura que agregasse alguma produção no sentido de facilitar a sua posterior comercialização. A Serra Fundão, entretanto, sofreu um conjunto de reestruturações em que os principais produtores, na altura da Sercov, a Associação de Produtores de Cereja aqui da região da Cova da Beira, estava à frente da Serra Fundão, mas os produtores sentiram a necessidade de comandar e de gerir os destinos da empresa, os principais produtores. Nesse sentido, em 2014, houve uma entrada direta no capital social dos maiores produtores e de outros que também viram o projeto de Serra Fundão como um projeto de futuro e entraram diretamente no capital e estão neste momento com cerca de 90% da totalidade do capital e gerem os destinos da empresa. A fileira da cereja continua a querer diferenciar-se pela qualidade e pelo sabor e, por isso, os próximos anos serão de investimento neste setor estratégico para a economia regional. O mercado nacional continua a ter maior expressão no volume de faturação, mas aumentar a exportação é um dos desígnios da região. Os próximos anos vão ser anos de viragem na fileira da cereja do Fundão, uma vez que os produtores estão mentalizados para a necessidade de investir, principalmente nas variedades precoces intermédias, de investir em coberturas, de investir em torres de ventilação para mitigar a formação das geadas e, nesse sentido, eu creio que será um ponto de viragem da fileira da cereja do Fundão, mas para que esse ponto de viragem suceda com uma maior dinâmica e num curto espaço de tempo, é importante que esses apoios se concretizem e que ajudem a fileira da cereja numa rápida transformação nos próximos 4, 5 anos.